Olá pessoal, estou aqui de volta para uma aula de revisão. Dessa feita nós estamos revendo a parte de funções e vou dar uma pincelada na parte de reações de oxirredução também. Então vamos lá. As funções inorgânicas nós já conhecemos, são as 4 funções inorgânicas: ácido, base, sais e óxido. 4 funções. As funções ácidos: HCl, HBr, HCN, H2S ou HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4 e por aí vai. Todos são ácidos. Por que são ácidos? Primeiro a gente identifica a fórmula molecular pela presença do hidrogênio no início das fórmulas. Sempre começam com hidrogênio. Segundo, elas se apresentam de tal maneira que podem ser divididas em 2 classes: ácidos que não contêm oxigênios e ácidos que contêm oxigênio. Os que não contêm oxigênio são chamados de hidrácidos e os que contêm oxigênio são chamados de oxiácidos. Ok? Ácido, ele sofre ionização na presença de água. O que é ionização? É a formação de íons. Ok? Então, o ácido, segundo Arrhenius, é toda substância que em solução aquosa, ok, se ioniza, liberando como cátion único H+. Então, todos esses daqui, em solução aquosa, ou seja, na presença de água, ok, eles liberam H+, como cátion. Então, eles são chamados de ácidos, por causa dessa característica, ok? Por nomenclatura a gente sabe: ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido cianídrico, ácido sulfídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido carbônico, ácido fosfórico, ok? Então, ácido é toda substância que em solução aquosa se ioniza, liberando como único cátion o íon H+. Ok? Base. Vamos falar de base agora. Base é toda substância que em solução aquosa se dissocia, liberando como único ânion o íon hidroxila. Ok? Liberando o íon hidroxila. Essa é a definição para bases, tá? Estou botando alguns exemplos de bases aqui para nós podermos conversar. Base, como é que eu identifico pela fórmula? Termina com OH. Todos eles terminam com OH. Então são bases. Quando em presença de água, se dissociam, não se ioniza, se dissocia em Na mais OH-. Então, libera como único ânion a hidroxila, OH-, mais H2O, vai liberar Ca mais 2 de OH-. Então, essa é dissociação iônica, porque aqui já existe os íons, não é como nos ácidos, ok? Então, toda vez que se combinar em solução aquosa, vai liberar o OH-. Ok? Ok? Com esse de baixo vai acontecer o mesmo. O que acontece com relação à nomenclatura? Toda base
começa a nomenclatura escrevendo hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de amônia, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Esses dois aqui são ferro, para diferenciar um do outro a gente fala ferro 2 ou ferroso, ferro 3 ou férrico, ok? Entenderam isso? Então tá bom. Então a base funciona dessa maneira, tá? Tanto as bases como os ácidos, eles têm a classificação quanto à força, se são fortes, médios ou fracos, ok? Então, todo ácido forte, existe uma escala de pH, que é potencial de hidrogênio, que vai de 0 a 14. No meio, nós temos um pH 7, que nós identificamos como neutro, pH de uma substância neutra, ok? Se os resultados derem de 0 a 3, ele é forte, é um ácido forte. Se for de 3 a 5, ele é médio, é um ácido médio. Se for de 5 a 7, ele é um ácido fraco, ok? Da mesma forma, as bases de 7 a 9, é fraca, de 9 a 11 é média e de 11 a 14 é forte. Aqui são bases e aqui são ácidos, ok? Então, assim que se identifica os ácidos forte, fraco, forte, médio e fraco. Bases forte, médio e fraca, ok? Outra coisa interessante sobre ácido e base se chama reação de neutralização. Se eu tiver um ácido tipo H2SO4, eu posso neutralizar ele, por exemplo, com hidróxido de cálcio. Quando eu neutralizo um ácido com uma base ou uma base com um ácido, eu estou fazendo uma reação de neutralização. Toda reação de neutralização gera um sal, que é o sulfato de cálcio nesse caso, e água. Sempre, toda reação de uma base com ácido gera um sal e água, ok? Tranquilo? Então tá bom. Vamos ver rapidamente agora óxidos. Óxidos. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre. Tem outros, Na2, óxido de sódio, óxido de magnésio e por aí vai. Então, óxido, como é que eu defino óxido segundo Arrhenius? É toda substância binária, ou seja, formada por dois elementos, em que um deles obrigatoriamente é o oxigênio e é o mais eletronegativo dos dois, ok? O mais eletronegativo é o oxigênio. Então, toda substância formada por dois elementos, ou seja binário, e que o oxigênio é o mais eletronegativo, é um óxido. Aqui o oxigênio é menos 2 e o carbono é mais 2. Aqui continua sendo menos 2 e aqui continua sendo mais 4. Então sempre, no caso, o oxigênio é o mais eletronegativo dos dois. Ok? Sempre é o mais eletronegativo. A única exceção que ocorre é essa aqui, ó. Essa substância aqui, formada por dois elementos, e um deles obrigatoriamente é o oxigênio, só que nesse caso aqui o oxigênio não é o mais eletronegativo. O mais eletronegativo é o flúor. O oxigênio aqui trabalha como positivo. Isso não é um óxido, é um sal. Ok? Isso aqui é um sal, não é um óxido. Ok? Óxido está muito presente na poluição atmosférica,
no rompimento da camada de ozônio, no efeito estufa, sempre tem envolvimento dos óxidos, ok? E sais, o que a gente precisa saber de sais é que eles não liberam H+, e nem liberam OH-. Então é toda a substância que em solução aquosa se dissocia, liberando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Vamos dar um exemplo aqui. A gente viu ali o Na2SO4. Isso é sulfato de sódio. Isso em presença de água vai se dissociar em Na duas vezes, mais SO4 menos 2. Então, não é H+, nem é OH-. Ok? Então, isso aqui é um sal. Um outro exemplo, vamos lá, é CaCO3 em presença de água. Então vai liberar Ca mais 2 mais CO3 menos 2. Não é H+, nem é OH-. Então isso aqui é um sal, carbonato de cálcio. Ok? Tranquilo? Então tá bom. Vamos lá. Vamos falar agora de uma reação chamada reação de oxirredução. Vamos lá, rapidinho, para a gente recordar. Vamos fazer uma reação aqui, ó. Magnésio mais ácido sulfúrico. Ok? Magnésio metálico reagindo com ácido sulfúrico, dando MgSO4, ou seja, sulfato de magnésio, mais gás hidrogênio. Ok? Mais gás hidrogênio. Olhando aqui, a gente observa que é uma substância simples, o NOx é 0. O oxigênio é menos 2, como eu tenho 4, dá menos 8. O hidrogênio é mais 1, como eu tenho 2, dá mais 2. Logo, esse enxofre é mais 6. Ok? Para poder zerar. Aqui é a mesma coisa, menos 2, mais 6, então esse aqui é mais 2. Ok? E esse hidrogênio, agora o gás hidrogênio, é substância simples, o NOx é 0. Então, em outras palavras, eu tenho o quê? Um magnésio que era 0, passando para magnésio mais 2. E tem dois oxigênio que é mais 1, passando para gás hidrogênio 0. Olha só, se esse daqui saiu de 0 para mais 2, ele está aumentando o número de oxidação. Se ele aumenta o número de oxidação, ele tem que estar ganhando ou perdendo elétrons. É claro que ele precisa perder carga negativa para poder ficar mais positivo. Cada átomo, para sair de 0 e chegar a 2, ele tem que perder 2 elétrons. Ok? Já o hidrogênio, para sair de mais 1 e chegar a 0, ele está diminuindo a carga dele. Se ele está diminuindo, ele está precisando ganhar carga negativa. Cada átomo ganha uma carga para passar de mais 1 para 0. Como são 2 átomos, dá 2 elétrons. Observa que a quantidade de elétrons perdida tem que ser igual à quantidade de elétrons ganhos. Se isso aqui não estiver batendo, é porque aqui não está balanceado corretamente. Então tem que fazer o balanceamento correto para poder essas quantidades serem iguais. Na vida nada se perde, nada se cria, tudo só se transforma. Então não pode ter diferença da quantidade de elétrons perdida com a quantidade de elétrons ganhos. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Se eu saio de 0 para mais 2, eu estou aumentando e estou perdendo elétron. Se eu estou aumentando e perdendo elétron, eu estou sofrendo oxidação. Ok? Se eu saio de mais 1 e chego para 0, eu estou diminuindo. E se eu estou ganhando elétron, eu estou sofrendo redução. Redução. Em outras palavras, quer dizer o seguinte: quem perde elétron, oxida. Quem ganha elétron, reduz.
Quem diminui o número de oxidação está reduzindo. Quem está aumentando o número de oxidação está oxidando, ok? Quem oxida aumenta o número de oxidação. Quem reduz diminui o número de oxidação. Para diminuir o número de oxidação, eu tenho que ganhar elétron. Então, quem ganha elétron reduz. Quem perde elétron oxida. Ok? Tranquilo isso, né? É assim que funcionam as equações de oxirredução. Outra coisa importante é identificar os agentes. Se o magnésio metálico ele aumentou o número de oxidação, ele oxidou. Se ele oxidou, ele foi o causador da redução do hidrogênio. Então, o magnésio metálico, a substância magnésio, o Mg0, é um agente redutor, ou seja, é uma substância que causa a redução de outro elemento. E a substância ácido sulfúrico, H2SO4, vai ser nosso agente oxidante. Se ele reduziu, ele fez com que o magnésio se oxidasse. Ok, pessoal? Entendido isso? Tranquilo? Então agora é só praticar, estudar, para a gente poder ter uma avaliação 100%. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.